Vamos então ao bom dia do presidente do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, o Harrison Câmara, que participa com a gente agora no Primeira Hora. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Harrison. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, que o senhor fale sobre o processo de municipalização do trânsito aqui em Santa Cruz, os detalhes desse processo. Teve reunião e o que é que tem realmente de concreto e como se dará esse processo de municipalização do trânsito aqui em nossa cidade, Harrison? Ok, o processo de integração, a gente chama agora não mais municipalização, mas processo de integração, ele iniciou na cidade de Santa Cruz há umas 3 semanas atrás, quando tivemos algumas reuniões com o vice-prefeito no gabinete da diretoria do Detran, juntamente com os técnicos do Detran e eu acredito com a comitiva de secretários que o acompanhou. Marcamos uma reunião e foi realizada, sendo muito bem recebida pelo senhor prefeito da cidade, com os seus secretários. O processo de integração, ele tem o objetivo de fomentar, primeiramente, a questão de segurança viária. E quando eu estou falando de segurança viária, são menos mortes e menos lesões no trânsito. Essa é a nossa principal meta, de deixar o município com a sua gestão máxima, o que a gente chama de integrado, que a gente antigamente chamava de municipalizado, onde ele tenha um departamento, uma coordenadoria ou uma secretaria, depende muito do formato administrativo, para como vai acontecer, né? Então, esse processo foi iniciado desta forma, deixamos um manual de integração, onde ele vai conter lá todas as estratégias, ferramentas de termos, minutas de lei, todos os documentos necessários para que seja encaminhado para o CETRAN e o CETRAN, por sua vez, encaminhe para o DENATRAN para ver assim oficializar a questão da integração. Esse é o mecanismo que a gente utiliza. Dentro dessas possibilidades, a gente traz propostas de estabelecer convênios esse com o DETRAN, convênios esse com a Polícia Rodoviária Estadual, se for de interesse para ambas as partes, como também possibilitar ferramentas do sistema. Agora, eu digo que o processo ele já iniciou, eu até estava acompanhando pelas redes sociais de Santa Cruz, que já iniciou a sinalização em algumas principais vias, né? Isso é muito importante já ter iniciado em Santa Cruz, né? Só que esse processo ele tem que ter continuidade para agora a etapa da educação, ou seja, campanhas de educação e orientação às pessoas, né? O munícipe tem que estar bem orientado, não somente o turista para chegar na Santa, mas o munícipe também tem que estar bem orientado de como está o novo layout de Santa Cruz, né? A questão de mobilidade urbana, né? A cidade de Santa Cruz é uma cidade que tem um importante quantitativo de pessoas e moradores, mas também tem essa população flutuante que passa por Santa Cruz. E ela quer ver um trânsito organizado, um trânsito que flua e um trânsito seguro. Então, tudo isso aí faz parte do processo de integração. Quando fala em integração, eu queria que você explicasse um pouco mais essas etapas, porque muitas vezes as pessoas já ficam assustadas. Ah, quando fala numa municipalização, numa integração, vai haver uma maior fiscalização, vão multar agora direto os condutores. Mas como é que se dá essas etapas? Existem fases, por exemplo, de educação no trânsito também para esses motoristas? Isso, esse termo integração ele é muito amplo nesse sentido, né? Não é somente agora já está integrado e vamos começar a multar. Não, esse conceito de integração é justamente as circunscrições que é pertencente ao município, no sentido da gestão direta, que seria as vias municipais. As rodovias estaduais é pertencente ao Estado e as rodovias federais, à Polícia Rodoviária Federal e ao DENIT. Então, quando a gente está falando de integração, são processos de educação depois da engenharia. Então, integrar estratégias para melhorar a malha viária, a parte da engenharia, é a nossa primeira etapa depois da integração. Mas logo, por consequência, tem que vir a parte da educação. E ela tem um tempo prolongado, né? E ela tem um tempo bastante considerado para que as pessoas entendam da mudança, de mudança de sentido, do que é permitido e do que é proibido,
como também tem as várias estratégias dessa educação, não somente aqueles comandos educativos na rua, mas tem, por exemplo, um programa do Conexão DENIT, que é um programa que capacita os professores para que dentro da sala de aula os professores trabalhem de modo transversal a temática trânsito dentro das disciplinas. Tem um programa Trânsito nas Escolas pelo Comando do Policiamento Rodoviário Estadual, que leva o policial para dentro da sala de aula para trabalhar a educação para os alunos. Tem os comandos educativos do DETRAN, tem os outdoors do DETRAN espalhados em todo o estado do Rio Grande do Norte, tem as peças publicitárias nas redes sociais realizadas pela empresa executiva contratada pelo DETRAN. Então, todos esses mecanismos a gente traz para o município para a gente difundir a cultura de paz, menos violência no trânsito, menos acidentes, menos situações infortunas para as famílias. Então, é nesse aspecto mais amplo. E o processo da fiscalização, ele vai sim acontecer naturalmente, ele já acontece, na verdade, agora acontece pelo Estado e pela a União, e não ainda pelo município. E, inclusive, essa característica desse agente é um agente orientador, é um agente que ele estando ostensivo, as pessoas já vão ver que não precisa fazer uma contramão ali, por mais que seja um trecho curto. Então, é todo esse conceito que a gente traz da integração para o município de Santa Cruz. Aderir ou não a essa integração é prerrogativa do município, e eu emendo uma outra pergunta. Existem municípios do porte de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, em processos mais avançados? Isso, esse processo de integração ele já está acontecendo semelhantemente em 19 cidades, né? Então temos aqui, já pegando aqui pelo litoral, São Miguel do Gostoso, Touros, João Câmara, temos Nísia Floresta, temos São José do Ipibu, temos a última cidade agora foi Tibau do Sul, né, conhecido Pipa, mais para a região, temos também ali a Baía Formosa, temos agora na região do Seridó, Caicó, Currais Novos, que é do mesmo porte, temos a cidade de Apodi. Então, foram processos que foram disparados em várias regiões do estado. Hoje, esse processo de integração, ele não vem como um dever, mas ele vem mais com a característica de direito da gestão pública de participar, de gerir o seu trânsito, e não deixando somente para o Estado e para a União fazer isso. Né? Quando a gente traz prerrogativas de convênios, de consórcio, a gente traz uma perspectiva do gestor municipal dele participar desse processo e não ficar alheio ao processo da sua cidade. O principal gestor do trânsito é o prefeito da cidade, é o secretário de mobilidade, o coordenador de trânsito. Necessária para que essa integração de fato ela aconteça no município? Deu um delayzinho, mas eu acredito que você falou o que é necessário, não é isso? Não é o que é necessário para que essa estrutura, né? em termos de estrutura, né, para que de fato a integração aconteça. Isso, há um passo a passo, que a gente inclusive deixou aí com o prefeito, até um checklist, tem que ser encaminhado um projeto de lei para a Câmara, né, e inclusive eu destaco aqui que em várias cidades dessas que eu citei, essa solicitação de integração veio por parte da Câmara. Então é muito interessante que os nossos parlamentares já estão sensíveis a esse processo, que não dá mais para trabalhar com as políticas públicas num trânsito que é inviável. Então, o projeto de lei ele inicia na Câmara, né, sendo construído e em sintonia com a Prefeitura, né, onde há toda uma estrutura para que esse novo órgão, essa nova coordenadoria ou essa nova secretaria, ela funcione. Ela é constituída por um diretor, né, desse departamento, um coordenador, como também responsável pela junta de recursos, de análise de recursos, como também pela parte da engenharia, da fiscalização e da educação. Então, é nesse formato que se inicia essa estrutura administrativa para que funcione esse departamento de trânsito. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o CETRAN, né, esse Conselho Estadual de Trânsito, porque quando fala em conselho já fala logo em órgão fiscalizador, né, que está cobrando lá as autoridades, mas como é que se dá esse trabalho do CETRAN aqui no Rio Grande do Norte?
Isso, o CETRAN é o órgão máximo, normativo e consultivo, né, e deliberativo do sistema estadual de trânsito, né? Ele tem das várias competências de análise de recursos, julgamento de recursos, sendo a segunda e última instância a nível estadual, onde as pessoas recorrem às JARES, que é uma junta de análise de recurso municipal e estadual, dando indeferimento na JARE, obedecendo, obviamente, a ampla defesa contraditória, eles têm o direito da segunda instância, que é o CETRAN. Mas não somente um colegiado para julgamento de recurso, também um órgão consultivo e deliberativo para as questões de competência entre municípios. Ele também é o responsável para disparar os processos e coordenar os processos de integração no trânsito, que é isso que está acontecendo em Santa Cruz. Ele também coordena e orienta as ações e campanhas educativas do Estado do Rio Grande do Norte, nos vários órgãos e entes municipais e estaduais. Então, essa é uma das, assim, falando bem rápido, das principais competências do CETRAN. Não somente o órgão fiscalizador, que também mas também o órgão articulador, fortalecendo dentro da legalidade as competências dos entes que funcionam no trânsito. Chegamos ao final da nossa entrevista com o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, Herson Câmara. Gostaria que o senhor ficasse inteiramente à vontade para algo mais que queira acrescentar. De antemão, agradecer, pela disponibilidade de estar aqui hoje prestando esses esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Nós que colocamos à disposição da Rádio de Santa Cruz, como também da população de Santa Cruz, para fazer mais trabalhos educativos, para fazer mais ações de conscientização, para, se for necessário, agendar alguma palestra, alguma reunião com as várias áreas. E é um processo que é de cultura, é um processo de transformação. Ele não acontece de um dia para a noite, nós compreendemos isso, mas é muito importante. Numa cidade de Santa Cruz, que já tem 44% teriam carros, teriam veículos registrados, a gente entender que esse fator de motorização, de veículos na rua, tem que sim ser coordenado, tem que ser orientado, e principalmente pela gestão municipal. Nos colocamos à disposição para o que necessário. Mais uma vez, portanto, essas informações importantes. Já tivemos recentemente, semana passada, uma alteração no trânsito ali no centro, Alex? Isso. E breve também outras mudanças vão acontecer.